Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. E vamos para mais um episódio, digamos, apimentado do podcast Ela e Ele. Eu sou Camila Dariva, modelo de fabricação de 84, celebrante, empresária, mãe e em breve avó, coordenadora e gestora de eventos, celebrante. Atuo na área de eventos há mais de 27 anos e sou uma estudiosa e completa apaixonada pelas interações humanas, em especial entre homens e mulheres, na atualidade. Aqui do meu lado está meu amigo igualmente entusiasta dessas interações, de caráter masculino e feminino, e parceiro de bancada, o Paulo Vinícius. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, minha gente querida, aos nossos espectadores, nosso canal no YouTube é o Ela e Ele Podcast. Vocês também conseguem nos acompanhar e ver os melhores momentos do nosso podcast através do nosso Instagram e TikTok, que também tem este mesmo nome. E antes de começarmos aquele papo extra hot, gostaria de agradecer e dizer que nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Obrigado. Ao fabuloso médico Dr. Nasser Reda, que realiza um trabalho fundamental na obtenção dos melhores resultados para a sua saúde e bem-estar, seja na perca de peso, reposição hormonal, longevidade, melhora na performance e muito mais. E eu não poderia deixar de mencionar o estúdio Beto Chaves Tattoo, que tem um trabalho primoroso, desenhos exclusivos, atendimento de primeiríssima qualidade e que com toda certeza vai conquistar você e dar aquela decorada na skin que tanto amamos. Eu sou suspeita para falar, adoro uma tatuagem. Eu não. Nem um pouco, né, Paula? Agradecemos a todos vocês, nossos apoiadores, mais uma vez, e indicamos com todo carinho, pois são realmente profissionais da nossa mais alta confiança e do mais alto gabarito. E você, empresário, empresária, que quer nos apoiar, dá aquela forcinha para esse podcast que está começando, mas promete aí, nos próximos meses, estourar mais ainda do que já tem estourado. Com certeza. Venha fazer parte, seja o nosso apoiador, traga seus investimentos e venha aparecer aqui na nossa telinha. Pode ter certeza que vai ter os melhores clientes do mundo, podem ter certeza. Bom, e vamos com este tema que promete pegar fogo e abrir margem para aquela discussão sadia e construtiva, que tanto amamos. Tesão e admiração. E jogando a bola já quentíssima para o meu parceiro, eis a pergunta-chave para startarmos a conversa. O que vem primeiro, Paulo? O tesão ou a admiração? Isso não é uma bola, isso é uma batata quente, né? Exato, fervendo no colo, exato, né? exato. Olha, eu sempre gosto de tratar de algum assunto que me deparo buscando as origens. Sim. Como já tratei do masculino, fui lá buscar o conceito da masculinidade, as características e tudo mais. E essa questão do tesão e da admiração, da onde vem? Antes de trabalharmos a relação que existe entre os dois, numa relação entre um casal, ou antes dela, é importante a gente compreender da onde vem a nossa admiração. Sim. O que starta é uma atração que sentimos por algo, por algum objeto, não precisa ser por uma pessoa. Exato, exato. Tá? Estudando a psicologia, boa parte de vocês sabem que o universo masculino e o feminino, ambos, cada um deles, tem dentro de si uma parte do sexo oposto. Com certeza. No homem é o que chamam de ânima, e na mulher aquilo que chama de ânimos. Isso está lá dentro, guardado no inconsciente, quase que preso, clamando por uma liberdade. Uhum. O ânimos na mulher é o reflexo de tudo aquilo que ela, ao longo do tempo, principalmente na primeira infância, absorveu da figura ideal masculina, muitas vezes associado ao pai. Ao pai. Às vezes não é o pai. É a figura paternal. Sim. Aquele que a criou, aquele que cuidou. Tio, um irmão mais velho. Exatamente, o irmão mais velho. E isso está absorvido por ela e guardado. No homem é a mesma coisa. Aquela figura da mãe, aquela figura maternal, alimenta a ânima que está dentro dele, guardado, enclausurado. Uhum.
De repente, no mundo, quando ele participa, ele transita, ele se identifica com algo que, de alguma maneira, provoca aquilo que está guardado dentro dele. Ele se identifica com aquele comportamento, com aquele cheiro, com aquele gesto, a maneira como mexe o cabelo, como senta, como come. E isso desperta na pessoa uma certa atração. Talvez um gatilho objeto daquilo que ele experienciou durante a infância. Um gatilho. Daquilo que ele ou ela experienciou durante a infância. Seja alguma coisa que ela ou ele pode identificar no outro que remeta àquela figura paterna, aquela figura materna e que faça sentido inconscientemente, acredito eu. Inconscientemente, porque a admiração, a atração, ela não é racional. Ela não pensa assim, poxa, eu vou admirar aquela pessoa. Quando você vê, você já se identificou, já houve uma química, algo que de alguma maneira te remeteu a algo que prazeroso você traga no teu inconsciente, que quando você pensa, poxa, eu já admiro. Você sente. A admiração, a atração é emocional, diferente da figura do tesão, que é corporal, físico, químico. Quase animal. Quase animal. Então não dá para colocar no mesmo balaio a admiração e o tesão, porque são coisas distintas. Apesar de que um pode levar ao outro. Eu digo mais, eu acredito que a partir do momento em que esse tesão, essa atração se transforma numa relação, os dois automaticamente começam a caminhar de mãos dadas. É quase impossível você dissociar um do outro. Porque assim, se você está numa relação e você não tem o tesão, você não tem o sexo, se torna algo fraternal. Você vive uma relação fraternal. E uma relação fraternal, a não ser que os dois tenham essa mesma fraternalidade e essa mesma percepção, tá fadado a falir. Indiscutivelmente. Porque o sexo, o tesão, ele acaba funcionando como uma cola para o casal. É a ocitocina, é a dopamina, é toda aquela parte dopaminérgica e química que faz com que o casal se aproxime, que tenha proximidade, que não haja tantas discussões e que eles consigam trabalhar como equipe. Antes da relação iniciar, a admiração, falando francamente, pouco importa. Porque às vezes você nem sequer conhece a pessoa, mas algo lhe atraia. É que basta para ter uma relação. Sim. Ao longo do tempo, você começa a conhecer a pessoa, começa a despertar alguma admiração, e se tornar relação, aí a fórmula muda. Porque antes da relação iniciar, a admiração não é necessária para alimentar aquela relação. Depois, como você bem disse, a admiração, se você a perde... A admiração é o combustível da relação. Indiscutivelmente. O homem, ele é movido pelo quê? Pela admiração. O homem faz o que faz, como faz, do jeito que faz, movido pela admiração. Seja admiração dos seus colegas, dos seus parceiros, seja admiração do meio, mas principalmente admiração feminina. Porque a admiração feminina, ela é diferente da admiração de um outro homem para com você, por exemplo. Sim. Existe aquela questão da competitividade, da parceria, etc. e tal, entre o mundo masculino. Mas quando uma mulher, ela admira um homem, vai além daquela questão de competitividade, daquela questão de círculo, e voa um pouquinho mais longe para cutucar. Não é uma questão financeira, porque a admiração não está ligada a quanto o cara tem no banco, não. Quantos milhões ele faz por ano, não. A admiração está intrínseca à personalidade daquela pessoa. O quanto ela pode ser amável, o quanto ela pode ter hombridade, o quanto ela pode acrescer para aquela relação e principalmente o quanto ele pode ser resolucionador. E sabe de uma coisa? Pegando um gancho do que você está falando, essa admiração, ela tem relação com o conceito de beleza. Exato. Porque a primeira atração que nós sentimos, a atração está relacionada com os sentidos. Sim. É visual, é olfativa, é gustativa, é tátil, né? Então, a beleza, ela às vezes não está relacionada ao bonito. Porque aquilo que pode parecer bonito, um primeiro momento, o tempo te mostra que realmente aquela pessoa não é bonita. Isso. Existem feios
que são tão valorosos, Exato. são tão bons, ele tem um carisma, às vezes um charme que o bonito não tem, e transforma o feio em belo. Exato. O feio em belo. Então, o que ocorre? Você pode estar redondamente enganado, achar que você está muito bem com alguém lindo, maravilhoso do seu lado, aposto que o que importa é o valor que essa pessoa tenha. E esse valor é que gera a admiração. Mas vem cá, a admiração alimenta. Mas Camila, a admiração ela acaba da noite para o dia? Essa falta de admiração, o que importa, o que causa na libido feminina? Olha, agora não vou citar nomes, porque senão eu apanho a hora que eu chegar perto dessa pessoa, mas assim, usando as palavras de uma amiga minha, o fato de eu ser mais homem que o homem que está comigo faz com que eu não sinta tesão nenhum por ele. Porque assim, se ela é o feminino e é o masculino ao mesmo tempo, em que momento que ela vai dar vazão para que o outro, aquela posição masculina, se aproxime? Se ele vai chegar nela só com esse intuito de sexo, e ele não fez nada, falando de uma maneira bem generalista, em troca de, sabe, homens das cavernas, homens das cavernas, ele não saiu, ele não caçou, ele não foi, não fez acontecer. Qual que é o intuito de você dar espaço na sua vida, na sua cama, para uma pessoa que não está te acrescentando em nada, que é menos homem do que você está sendo homem? Então, assim, não é do dia para a noite. Que acaba. Que acaba, indiscutivelmente. São os pequenos não posso agora, não sei como faz, depois eu resolvo, que nunca se resolve, aquela palavra vazia de eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso nunca acontecer, isso vai somatizando, porque cada vez que a mulher recebe um não posso, não dá, não sei como, o cara não, desculpa o palavrão, que é do meu feitio, mas quando o cara não caga uma maneira de resolver aquilo, e a mulher, ainda com suas limitações fisiológicas, inclusive, em questão de força e tudo mais, vai lá e resolve aquela merda, ela olha e fala assim, por que eu preciso dele? Eu, com todas as minhas limitações, sendo mulher, resolvi. E isso acontece 1, 2, 3, ao longo de anos. A hora que aquele homem se aproxima dela, ela já tá tão guerreira-chena de si, que ela vai entrar em atrito. É onde começa a discussão. É onde existe aquela inversão de papéis, tá? Que é o antinatural, segundo minha humilde opinião, onde a mulher começa a repelir. Ela começa a repelir. Ela começa a ver aquele homem que é o seu cônjuge, seu companheiro, quase como um inimigo. Porque ele não está somando. Ele não está somando na relação, ele não está somando em resultados. Ele está mais como um fardo. Então, como é que ele quer o bônus se ele não arca com o ônus? Então, a balança ali vai desequilibrando e aquele tesão que no começo era 1000, porque assim, no começo você não sabe do outro, Não. das limitações, do que, quando, como. Mas com o passar do tempo... Com as frustrações e tudo mais, com aquilo que é jogado para debaixo do tapete, aquele tapete chega uma hora que não comporta mais jogar nada debaixo. E a coisa toda transborda. É onde a mulher coloca um cinto de castidade e o homem simplesmente acaba das duas uma. Ou ele sai da relação, não só fisicamente, como acontece, mas às vezes psicologicamente, e ele começa a buscar válvulas de escape fora. Então ele se ausenta do lar, ele vai passar mais tempo no futebol, ele passa mais tempo no bar, ele passa mais tempo com os amigos, ele passa mais tempo no trabalho. Ele procura qualquer outra atividade que não seja estar em casa, para evitar atritos. Mas isso acontece também com a mulher, eu posso te falar, categoricamente. Elas, às vezes, para evitar voltar para casa, se deparar com aquele cidadão lá sentado no sofá, ela se estende com as amigas, ela procura outras atividades, ela vai fazer a unha, vai no salão à noite, ela trabalha até mais tarde também. É recíproco. As pessoas acabam se evitando, porque não são mais tragáveis.
Só que uma coisa, aí eu acredito, que embora não exista um tesão recíproco ou de um pelo outro, O tesão... fisicamente ele não morreu. Não, fisicamente ele... Pode ter morrido com o outro, em relação ao outro. Exato. Fisicamente, fisiologicamente, o tesão ele não morre. Ele não morre. Tanto é que assim, qual que é a minha percepção até em relação a conversar com algumas amigas? Elas saíram de relacionamentos totalmente frustrados e elas se redescobriram como mulheres. Elas começaram a se cuidar. Elas começaram a trazer novamente aquela feminilidade, aquela atratividade, porque assim, a guerreira Xena é muito legal dentro de casa, no escritório, para poder resolver os BOs. Mas para atrair o outro, para ser bela, ela começa a retornar a feminilidade. Ela começa a ter um tom de voz mais ameno, ela começa a arrumar melhor, ela volta a usar perfume, maquiagem e tudo mais. Por quê? Porque isso é atrativo. Ela começa a redescobrir a feminilidade. E essa questão de realmente ficar até mais tarde, eu posso falar categoricamente. Eu e essa minha amiga, que a gente tem longas e loucas conversas, já aconteceu da gente pegar evento sexta, sábado e domingo, trabalhar sexta, sábado e domingo virado, pra gente não voltar pra casa. Não sentia a mínima vontade de voltar pra casa. Mas sem um pingo, sabe? Dormia no baú do caminhão, para não ter que voltar para casa, porque era um inferno. Porque assim, se você tem tesão por alguém, você tem vontade de estar com esse alguém. Exato. Você quer. Você não faz mecânica, você quer. Então você não fica muito tempo longe. Você sente falta do outro. Você não vê a hora de vê-la, de encontrar. E não é só uma questão de ver, é uma questão de beijar, de você tocar, de você abraçar. É aquele momento onde, quando não existe química, se torna constrangedor. Sabe o silêncio a dois? Perfeito. Silêncio a dois. Quando você tem essa química, você tá deitado lá da pessoa, você não precisa falar nada. Existe uma cumplicidade, existe um tesão, existe uma emoção, uma comoção, que você pode simplesmente ficar em silêncio e você tá relaxado. Você consegue beijar loucamente aquela pessoa por horas e horas e horas, e é a melhor sensação do mundo. É como se aquilo matasse uma sede que você nem sabia que você tinha, sabe? E isso é de uma necessidade tão grande, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Só que aí que tá, com o passar do tempo, com as dificuldades do cotidiano, com o fato de jogar para debaixo do tapete, isso vai somatizando, tanto para ele quanto para ela. Sim. Agora eu te pergunto, como você conseguir equilibrar a admiração com o tesão dentro de uma relação para que essa perdure? Qual que é o seu ponto de vista como homem? Meu ponto de vista como homem. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, você comentou há pouco a questão do homem ter satisfação consigo mesmo por aquilo que ele faz. Sim. Ou gostar de ser admirado pelas suas atitudes em relação à parceira, à sociedade. E aí eu lembro aquilo que a gente conversou no nosso primeiro episódio. O homem com suas facetas, ele em relação a Deus, ele em relação a ele mesmo, a sociedade que abrange a família e em relação às mulheres. Lembro também que o homem deixou de exercitar a sua masculinidade. Correto. O homem, ele perde a oportunidade de fazer algumas atitudes, de tomar iniciativa no dia a dia, e não se depara com isso, que pode fortalecê-lo. Por exemplo, um exemplo bobo, esse final de semana lá em casa, o que eu fiz? Eu pintei o quarto da minha filha. Poderia ter contratado alguém? Poderia ter colocado um outro homem lá em casa para fazer isso por mim? Poderia. Mas eu fui lá e fiz. Terminei com uma enorme satisfação, Correto. Orgulho de mim mesmo, de poder fazer aquilo. Outras atitudes que você deve fazer com relação a si mesmo, a gente já conversou, é cuidar de si mesmo. É sentir satisfação consigo mesmo. Não se incomode só em agradar o próximo, só em agradar o outro, porque senão você sai de si mesmo para ser o nice guy. Aqui até indico uma obra, Robert Glover, No More Nice Guy. Os homens, hoje em dia, eles têm muito hábito de se preocupar em ser
recebido Aceitos. e agradar o próximo. Ele é assim com você, ele é de outro modo no escritório, de um terceiro modo com a família, e ele mesmo perde a sua própria característica, a sua própria essência, o seu próprio domínio. É uma questão meio camaleônica, né? Exatamente, ele perde a sua personalidade. E a pessoa é admirada por aquilo que ela é. Essência. Não aquilo que ela parece ser. Você pode não admirar por aquilo que eu sou, mas com certeza tem pessoas que me admiram. E eu não vou me incomodar em mudar só para satisfazê-lo. Pois é. Agora, as pessoas, hoje em dia, principalmente, a gente vê muito na rede. No WhatsApp, nas conversas de Instagram, a pessoa diz o que quiser para parecer que é aquilo que ela não é. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy, para atrair. E aí depois atrai. Não se sustenta. Não se sustenta. Não alimenta. Abriu a boca, conviveu, mas aí que tá. A gente tá numa época que tem muitas relações que são líquidas, né? É tudo muito passageiro. Isso é até autoexplicável, porque assim, se você cria uma persona, essa persona, a médio e longo prazo, ela não se sustenta. Você é o que é do jeito que você é. Você não vai conseguir ser eternamente um personagem. Uma fraude. Uma fraude. E aí que tá, é mais fácil para uma cepa de pessoas você começar uma relação hoje, terminar amanhã, ou você ter linearidade. Porque assim, se você sabe que você tem aquela curta janela onde você mantém um personagem, a hora que ele começa a decair, é mais fácil você sair e procurar outra pessoa que engula aquele personagem que é atrativo. Esse círculo. É círculo vicioso. É. Por que as relações não duram hoje? Justamente por causa disso, superficialidade. É aquela persona criada nas redes sociais. Sabe? Você não vê ninguém acordando 6 horas da manhã com aquela babinha do lado e ainda gravar live. A gente não tá aqui gravando esse podcast do jeito que a gente acorda de manhã, com o cabelo desse tamanho, sabe? Aquela ramela e tudo mais. Então, isso tudo é construído. Essa persona perfeita é construída. O que seria hoje se não houvessem filtros? Gente, é tanto filtro, mas tanto filtro, que se você pegar a foto da pessoa sem filtro e, sabe, olhar aquilo que ela apresenta, você não consegue dizer que é a mesma pessoa. Não. Você não consegue. Agora imagine você transportar isso para o cotidiano. No cotidiano não existe filtro. Não existe filtro. É vis-a-vis. Você não acorda maquiada, com o cabelo feito, com a unha perfeita, com a melhor roupa do mundo. Como que isso se sustenta? Não se sustenta. Não se sustenta. Só que aí que tá. Relações maduras é, novamente, uma coisa que a gente já até tinha conversado. É o apesar de, eu sigo te amando. Apesar de, nós continuamos juntos. Essa é a principal característica dos casais que permanecem. Por quê? Segundo minha humilde visão, eles trabalham a questão da admiração continuamente, porque eles não estão focados no eu, eles estão focados no você e no nós. Admiração nada mais é do que você fazer para o outro, pelo outro. Isso gera admiração. Se hoje você chegar na sua casa, e trouxer um buquê de flores para sua esposa e falar, amor, hoje não é um dia, sabe, especial, mas eu lembrei de você. Você está gerando admiração. Na manhã seguinte, as crianças acordaram, tá aquele furdunço, Assim, ó, enquanto você faz o pãozinho delas, tô passando o café. Admiração. Olha, amor, enquanto você tá arrumando o quarto, eu vou passar um rodo ali no banheiro. Admiração. Nem precisa falar o termo. Você percebe que não é uma coisa grande. Não é nada grande. Não é nada absurdo. Não é nada que consuma um tempo, sabe? Fora do normal. Mas são os pequenos gestos que vão somatizando tanto pro bem quanto pro mal. Mas assim, agora voltando para aquela questão que a gente havia debatido do retraimento do homem e da expansão da mulher. É. Hoje, o cotidiano é diferente. A mulher abraçou muitas atividades que nem sequer eram delas. Sim. Por sua autonomia. Os homens se retraíram.
não se adequaram à nova realidade da mulher. Muitas atividades do dia a dia, domésticas, ele ainda continua acreditando na ideia retrógrada de que ainda é exclusividade e responsabilidade somente dela. Como é que funciona isso no dia a dia? Você espera contar com alguém depois de um dia todo de trabalho, chegar em casa bonitona ainda, tem que dar conta do serviço doméstico, ao passo que alguém que poderia estar te ajudando naquilo, não faz. Pois é, daí imagine, já seguindo nessa tua mesma linha de raciocínio, de dinâmica, os dois acordam no mesmo horário, tá? Quem passa o café? A mulher passa o café. Quem serve o pão, o lanche? A mulher serve. Aí, quem leva as crianças? O homem leva as crianças. Beleza, o homem leva as crianças. Os dois saem trabalhar. Os dois têm uma jornada igualitariamente pesada ao longo do dia. Chegaram em casa. Às vezes o homem aproveita e passa no bar, passa na casa de um amigo, vai jogar um futebol, a mulher chega em casa porque as crianças já estão esperando. Aí é jantar, é colocar para tomar banho, é colocar para fazer tarefa, é olhar a agenda das crianças, é pensar na comida do dia seguinte, ou na marmita do dia seguinte, ou lanche das crianças do dia seguinte, arrumar a casa, lavar roupa, lavar louça. E o cara chega. A maioria só chega. Chega, senta no sofá, pega o prato de comida, vai comer assistindo qualquer coisa aleatória, termina, coloca o prato na pia e vai tomar banho. Isso acontecia quando meu pai ainda, ou quando eu era criança, que minha mãe ficava em casa, ela era dona de casa, meu pai trabalhava, ele chegava no final do dia, tomava seu banho, comia, ia para o escritório estudar, depois voltava, depois da novela, via um pouco de televisão, ia dormir, ao passo que minha mãe cuidava de toda a atividade doméstica. Mas minha mãe ficava em casa. Hoje, mudou. Só que o homem, o que a gente constata, não genericamente, óbvio, mas boa parte não tomou consciência de que existe da divisão, exatamente. Tem que ter não só a divisão, sabe, de contas no final do mês, mas a divisão de responsabilidades cotidianas, sabe? Se eu estou fazendo pão, você passa o café. Se eu lavei a louça do café da manhã, você lava do jantar. Se eu coloquei as crianças para tomar banho, você acompanha a tarefa. E tem que ter essa dinâmica de divisão. Ele pode lavar roupa, não? Com certeza, com certeza. Acho que faz muito bem lavar umas cuecas, sabe? Óbvio. Faz muito bem lavar umas cuecas, mas assim, é uma divisão salutar, porque assim, existe essa admiração de, poxa, ele reconhece que eu trabalho tanto quanto ele todos os dias, e mais, porque tem a jornada que muitas vezes é exclusiva feminina. Por exemplo, não generalizando, mas normalmente quando uma roupa descostura, a mulher costura. Quando precisa participar de alguma reunião na escola, normalmente a mulher. Quando precisa acompanhar no médico, normalmente a mulher. Então, existe ali essa questão, sabe, de coisas mais femininas. E tá tudo certo. Se cada um puder fazer o seu melhor em detrimento daquela relação, daquela dinâmica, vai funcionar. Agora, um carregar um trem e outro carregar um saquinho de pipoca, não tem como. Mas sabe que a gente vê bastante por aí? Indiscutivelmente não tem como. A gente vê esse discurso. E esse discurso é um discurso cotidiano. Mulher, seja forte. Mulher, seja resistente. Seja dedicada, seja determinada. Você consegue. Nós somos assim. Nós conseguimos. Né? Atribui à mulher a responsabilidade, isso vem um pouco do feminismo, que elas podem ser independentes e fazer tudo aquilo que o homem faz. Isso desencadeia no que você falou há pouco? Sobrecarga, e as mulheres hoje estão, boa parte delas, vivendo à base de medicamento. E medicamentos, muitos deles importam em problema com a libido. Claro. Se você vai tomar um ansiolítico, se você vai tomar um ansiolítico a médio e longo prazo, automaticamente você vai baixar a tua libido. Automaticamente. Só que o que acontece? Hoje, não generalizando, mas assim, as pessoas e mulheres que eu conheço, é um remédio para acordar,
É um remédio para ter mais atenção, é um remédio para poder render mais, é um remédio para relaxar, é um remédio para dormir, é um remédio para isso, para aquilo. Vive medicada, perdeu-se a noção de como é viver sem medicamento, porque a realidade sem o medicamento não é mais tolerável. Não tem como, insuportável. não tem como você ser mulher e não estar medicada. Se eu falar hoje, se eu pegar meu telefone e mandar mensagem para qualquer uma das minhas amigas, perguntar, amiga, qual que é o último tarja preta que você tomou hoje? Todas elas têm um na lista, porque a dinâmica para a mulher sobrecarregou a um ponto da maioria estar depressiva, ao ponto de que eu preciso de um remédio para me acordar e eu preciso de um remédio para dormir. E nessa ponta eu estou existindo, eu não estou vivendo, não existe mais uma vivência, existe só o existir, aquela repetição. E o que acaba, com perdão do palavrão novamente, o que fode é você não ter, sabe, aquela janela para você ser você. Você tá só no piloto automático. Se você perguntar para 10 mulheres o que te dá prazer, qual a sua felicidade, ela vai atribuir ao ambiente familiar a felicidade dela, mas ela não sabe responder por si. Uma coisa que ela queira fazer por ela. O que te traz felicidade? O meu marido, no trabalho dele, tá indo bem, meus filhos estão indo bem na escola, as crianças têm saúde, meu pai e minha mãe também. O que te traz felicidade? Não existe. Perdeu-se a mulher com ela mesma. Perdeu-se a mulher, até usando a Nicola aqui, que é um dos livros que eu gosto bastante, Clarice Pinkola Estés. Perdeu-se a mulher selvagem. Perdeu-se a mulher na sua essência, que tricota com a avó e com a mãe, que passeia com as amigas, que vê a lua no céu, que consegue divagar com a sua essência, que consegue ter todas as suas estações, todas as suas luas. Nós somos de fases. As mulheres são fases, são luas. E não tem se respeitado as luas, as fases. Simplesmente passou-se por cima disso. E nós estamos pagando um preço altíssimo. Mas isso você acha que é um problema gerado pelo homem ou pelas próprias mulheres? Não, isso é ou por outro fator? São problemas da sociedade como um todo. Eu não posso atribuir a você e eu não posso atribuir a mim. Eu preciso atribuir ao todo, porque houve esse desequilíbrio, onde o homem deixou de ser homem, a mulher deixou de ser mulher. Houve essa inversão de papéis, onde você tem os princesos e você tem as xenas. E aí, se hoje em dia, se a mulher não fizer o que ela faz, quem vai fazer? Boa pergunta. E eu acho que esse é o ensejo para o nosso próximo podcast, inclusive com uma convidada especialíssima. Exatamente, tá no gatilho. Débora Ock vai estar com a gente. Débora? Exato, Muito ela bom. é advogada, especialista em direito de família. Opa. Ela trabalha muito com questões bem delicadas, se é que eu posso dizer. Acho que teria até uma outra palavra, mas não convém. Vamos dar a palavra a ela no próximo episódio. Mas eu acredito que seja isso. Se nós, mulheres, forçadas a sermos xena, não fizermos, quem vai fazer? Gente, muito obrigada. Esse é mais um episódio do Ela e Ele Podcast. Eu sou Camila Dariva. Paulo Vinícius na área. Até a próxima. See you.